O Tita naquele time foi meio que uma cereja no bolo que você tinha dentro do teu elenco? Ele chegou para ser, digamos, tecnicamente o cara que, até por já ter sido campeão mundial, a bagagem toda, a experiência do Flamengo, e ele chegou com a vontade. Eu estou falando isso porque ele já me revelou isso. Ele jogou, eu falou assim, Serginho, eu joguei muita bola no Grêmio. Foi. Extraordinário. O Tita era o jogador que faltava, não é? Por todos os aspectos. Por todos os aspectos. Pela técnica, pela marcação. Porque é um detalhe que... Ai. Naquele tempo, o jogador de habilidade marcava. E o Tita, ele tinha uma pegada que até tinha que dizer para o Tita, mais devagar, Tita. Ele chegava e tinha uma técnica espetacular. O Tita armava, entrava na área, definia, voltava e marcava. Abre um parênteses para dizer, hoje a gente diz assim, não, quem sabe jogar não sabe marcar. Fecha parênteses, depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas o Tita foi extraordinário, sob todos os aspectos. Agora, quer ver um lance que aconteceu com o Tita? Eu morava ali perto do Olímpico, então eu tive que ir um dia de manhã lá. Peguei meu filho e fui para resolver alguma coisa lá. Quando eu cheguei, olhei no campo, eu digo, mas que é aquilo lá no campo? Olhei, tinha um cara com uma barreira, ele botou uma cadeira e estava cobrando falta sozinho. Eu entrei dentro de campo, entrei no campo. Sem goleiro, sem nada. Sem nada, era só ele no campo. Olhei, era o Tita. Eu digo, Tita, o que está fazendo aqui? Ele disse, não, estou ensaiando falta. Então ele botava uma máquina para filmar, atrás dele, e ele batia a falta e depois ia analisar aquilo. Cara, era um dia de folga, e ele estava treinando. Aí eu fiquei ali atrás, meu filho foi juntar a bola para ele e tal. Eu digo, cara, mas tu é... E eu nunca esqueci disso. Como é que eu vou esquecer uma coisa dessa? E dou o Tita como exemplo. Hoje, se o cara quiser, no final de um treino, quiser bater falta, ele não pode. Não vai machucar, não pode. No dia da folga, o Tita era mais de meia hora ele ficava cobrando falta. Vocês que estão vendo o Espinosa falar isso, vocês imaginam algum jogador que hoje esteja começando a carreira, independentemente do clube onde joga, virar no seu dia de folga e fazer isso que o Tita fez? Tá. O Tita, no Grêmio, ele já era um jogador campeão do mundo, campeão da outra Libertadores com o Flamengo, era um jogador de seleção brasileira e no dia de folga foi bater falta lá no campo do Grêmio. Ô, Serginho, é Lobo aqui, né? Não, papo do Lobo, mas pode ficar à vontade, não tem problema nenhum, Valdir. O Zico não jogaria hoje. Ou melhor, até jogaria, mas não seria o cobrador de falta hoje. Sabe por quê? Porque não deixariam ele treinar. Então ele não seria, porque ele só é aquele cobrador que foi, ou o Nelinho, porque treinavam. E muito. Perfeito. Você fez com que a minha frase ficasse mais exata. E muito. Exatamente. Hoje, o cara vai... Ei, não pode, vai cansar, não faz. Como é que vai... Quem é o cobrador de falta hoje? Nós tínhamos Nelinho, Zico, Rivelino, Neto, e aí vai. Hoje, se nós formos... Quem é o cobrador? Bom, vamos lá. Grêmio e Hamburgo. Por que você... Foi um pedido seu, na verdade, isso que eu quero saber, foi um pedido do Valdir Espinosa para concluir aquele elenco que foi campeão do mundo, a chegada do Mário e do próprio PC Caju? Eu fui assistir o jogo, fui ser olheiro lá na Alemanha. Eu e o preparador físico, Tom Fritzen. Ele foi por causa do sobrenome, Fritzen. Então ele sabia alemão, eu não sabia nada. Então ele foi... Eu lembro dele aqui no Rio, no Botafogo. Teve no Botafogo. E nós fomos assistir. Terminou o jogo, eu olhei para ele, o pessoal de rádio veio me entrevistar e disse, então, é o seguinte, naquela época havia uma diferença grande, futebol alemão era força. Hoje não, hoje é força e técnica, por isso aquele 7, eles botaram técnica, não foi só força. Muita técnica. Mas naquela época era força. E eu, rapidamente, o jogo desenvolvendo, eu comentando com o Então, e o futebol gaúcho também, força. Tá? Eu digo que se nós jogarmos força contra força,
nós temos desvantagem. A gente equilibra o lado deles. Isso. Nós temos que desequilibrar. Nós temos que colocar mais técnica no nosso time. E aí que veio o nome do Mário Sérgio. Porque eu joguei com o Mário Sérgio no Vitória, nós moramos juntos, fomos companheiros, moramos juntos. Eu morei no apartamento do Mário, que ele me carregou para morar com ele. Na época eu já era casado com filho, mas eu fui nessa época sozinho para Salvador. Então ele não deixou eu ficar no hotel. Ele chegou no hotel e disse, arruma tuas roupas aí que tu vai morar comigo lá em casa e tal. E eu fui morar com ele. Imagina. O Mário deve estar fazendo uma bagunça lá no céu, rapaz, porque, pelo amor de Deus. Parece estar. E tinha um detalhe. Aí as rádios de Porto Alegre também foram fazer esse jogo. E tinha um detalhe. Eu sabia que os dirigentes não queriam o Mário Sérgio. Também, e que era bagunceiro e tal. E eu digo, e agora? Quando vieram me entrevistar, eu disse o seguinte, olha, me deem o Mário Sérgio, que a gente é campeão. Cara, eu fiquei imaginando o que estava acontecendo em Porto Alegre. Uma revolução, né? Os dirigentes pulavam. A gente mata ele. O que ele está pensando? Esse cara não entra aqui. Aí eu acho que eles pararam para pensar, assim, caçado uma coisa, é melhor a gente dar um Mário Sérgio para ele. Se a gente der e perder, a culpa é dele. Se a gente não der e perder, a culpa é nossa. Eu sabia que isso ia acontecer. Eles deram o Mário Sérgio. E eles ficaram felizes, porque realmente o Mário Sérgio foi espetacular sobre todos os aspectos. E o Caju? Aí o Caju, quando nós voltamos, o supervisor, o Antônio Carlos Berardi, me chamou e disse, Espinosa, tem uma coisa aí, nos ofereceram o Paulo César Caju. Já tinha jogado no Grêmio. Já tinha jogado e muito bem. Ele disse, o que tu acha? Eu digo, o quê? Traz logo, não precisa nem perguntar. Diz por jogador ruim, tu pergunta se eu trago ou não. Mas jogador da qualidade do Paulo César, pode trazer. E aí aumentava aquilo que nós queríamos, para desequilibrar com mais técnica ainda. Sobre o jogo em si, você pode afirmar que se você não tivesse o Renato naquele time, você não seria campeão? Não, foi o jogador que definiu, certo? Mas olha, quer ver? Incrível. O jogador que menos apareceu nesse jogo foi o Paulo César. Tá? Aí imagina, mas por quê? Por quê? Era o único jogador que era conhecido do Hamburgo, por ser de seleção brasileira e tudo. O resto, eles não conheciam o Renato. Então, o que aconteceu? Eles fizeram uma marcação tão forte do Paulo César, eram 2 ou 3 para marcar, que realmente impedia o Paulo de jogar. Só que afrouxava a marcação do Renato, ficava de 1, e aí era brincadeira. Afrouxava a marcação do Mário, e aí era brincadeira. E em cima de outros jogadores também. Então, o jogador que tecnicamente até não foi bem no jogo, foi muito importante no jogo, porque ele determinou esse espaço para os outros jogadores do Grêmio. Então aí sim, nós tivemos eu não gosto de separar, claro que se você não faz o gol, você não ganha a partida, se você não ganha a partida, você não é o campeão. Mas você não pode separar um Oswaldo, você não pode separar um De Leon, você não pode separar um Mazzaropi, enfim. Era um grupo que estava jogando, E esse grupo se entregou. Eu digo que o maior mérito desse grupo, e que sirva de lição, e eu tenho certeza que esses jogadores sabem hoje, é que ninguém, eu vou olhar bem para a câmera para vocês entenderem, ninguém queria ser campeão do mundo, mas todos queriam fazer o Grêmio campeão do mundo. Olha bem a diferença. Ninguém dizia, eu quero ser campeão, porque nós queríamos fazer o Grêmio campeão. E aí sim, aí a coisa aconteceu exatamente por isso.